Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP-TV. O arcebispo da Igreja Anglicana, no sínodo da Igreja Anglicana, falou que talvez o Pai Nosso pudesse ser problemático por ser um pouco patriarcal e tudo mais. Essa frase repercutiu em tudo quanto é lugar. Não essa frase, né? Essa fala dele, esse contexto de fala dele, repercutiu muito, primeiro dentro da igreja anglicana e depois dentro de várias outras igrejas e denominações. E ele foi muito contestado por essa frase, né? Os conservadores e os fundamentalistas, então, saíram a rodo contestando o arcebispo, né? O arcebispo Stephen Contral, sobre essa frase, essa afirmação dele. Eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre essa afirmação dele do Pai Nosso. Eu acho que é irrelevante, é uma frase dele, uma fala dele, enfim. Mas eu acho que o que é importante a gente destacar é por que é que, ao questionar o patriarcado de uma fala, ao questionar a figura do pai, ao pensar a possibilidade de ser mãe nossa, isso mexe tanto nas estruturas religiosas das quais nós vivemos. Então é preciso a gente ter essa noção, esse horizonte, né, que os evangelhos eles não são biografias de Jesus. Os evangelhos eles não são os fatos que de fato aconteceram. É importante a gente relembrar, apesar de ser óbvio, todo mundo se esquece, que os evangelhos são narrativas sobre Jesus. Os evangelhos são alguém ou alguéms contando o que viram, o que ouviram, ou as histórias que ouviram falar sobre Jesus. E esses alguéms que contam, eles estão presos ao seu tempo, à sua geografia, ao seu lugar no mundo, à sua cultura no mundo. E a grande maioria deles estavam imersos, sim, numa cultura patriarcal, machista e muitas vezes misógina. Por isso, Jesus deveria e deve, como ele fez, se relacionou com a figura da deidade, se relacionou com essa figura da divindade sobre a alcunha, né, de pai, sobre o chamado de pai. Jesus se relaciona, ele se propõe a dizer: Pai nosso, assim como eu e o Pai somos um, o Pai me enviou o tempo inteiro, porque dentro daquela cultura na qual Jesus estava imerso, a figura de pai tinha um protagonismo, tinha um espaço de protagonismo quase que absoluto. Portanto, as pessoas que vão fazer as narrativas sobre Jesus, as pessoas que vão contar as histórias que ouviram falar de Jesus ou que viram sobre Jesus, vão contar justamente nesse lugar do mundo que elas estão. No Oriente Médio, na Palestina, de quase 2000 anos atrás. Então vão contar colocando o pai como essa figura de protagonismo. Mas isso não é um problema quando a gente entende o tempo que o texto está escrito, quando a gente entende a cultura que o texto está escrito, quando a gente entende o distanciamento do texto para nós. Isso passa a ser um problema quando a gente faz o anacronismo, que é de jogar a esse texto informações, culturas, modos de pensar que só nós temos agora. Nós precisamos de entender que esse texto está quase 2000 anos de distância de nós e carrega então as fragilidades, as deficiências de 2000 anos de distância de nós. Então esse é um ponto. Mas um outro ponto muito interessante é que nenhum problema em ser mãe nossa. Afinal de contas, numa cultura, por exemplo, como a brasileira, que os pais eles são vagalumes, eles aparecem de vez em quando querem, só brilham e vão embora, que paternidade é opcional, que o cara pode ter uma criança, que ele pode ter um filho, uma filha, e pode não querer ser pai, né? Tipo, não quero ser pai, paga uma pensãozinha. Agora tá aí fortalecendo o Instituto Jurídico da Paternidade Socioafetiva, mas mesmo assim ainda muito incipiente, quer dizer, num país onde as mães são as chefes dos lares, né, num país onde a maioria das mulheres que estão ali, grande parte dessas mulheres são mães solos, num país onde nas periferias, né, nas quebradas, muitos dos homens ou estão presos ou estão mortos pelo chacina, pelo extermínio da polícia, ou por esse espectro, né, racista de prender os homens pretos, ter Deus como mãe faz muito mais sentido. Afinal de contas, é essa mãe, esse vínculo afetivo que se tem no nosso país o tempo inteiro. Então dizer mãe nossa não deveria ser um problema.
quando o arcebispo ele questiona o Pai Nosso, dizendo, olha, isso aqui é uma figura patriarcal que está sendo reforçada, estigmatizada, que tudo bem essa figura existia há 2000 anos atrás, mas nós vivemos sobre outra perspectiva e é importante para nós hoje, né, entender o que o texto quis dizer lá e antigamente, e ok, para aquela cultura era isso mesmo, mas entender o que o texto quer dizer para nós hoje, aqui e agora, e que talvez aqui e agora reforçar a ideia do pai possa ser também continuar trabalhando a ideia do patriarcado, da misoginia, do machismo dentro do texto bíblico. Agora, por que é escandaloso questionar o patriarcado do texto? Por que é escandaloso questionar o pai como figura central do texto? Por que é escandaloso pensar na mãe nossa? Né? Por que é escandaloso pensar em Deus, deusa ou Deise? Né? Por que é um escândalo discutir o gênero de Deus? Não deveria, porque afinal de contas Deus não tem gênero. Deus é espírito. Essas configurações de gênero são para nós, que somos seres criados, mas para Deus essa configuração não faz sentido. Então, por que há o espanto? O espanto há porque o gênero majoritário definido para esse espaço é o gênero masculino. Então, o espanto se dá quando o masculino é questionado. O espanto se dá quando o homem é questionado. O problema, a problematização se dá quando existe um encurtamento do universo masculino. Quando existe um questionamento do universo do homem, do macho, aí há sempre um problema. Os conservadores, os fundamentalistas, nunca vão querer abrir mão desses privilégios, né? E é isso que nós temos que pensar. Como que o fundamentalismo ele é castrador? Como que o fundamentalismo ele não te permite pensar sobre outras categorias? Como que o fundamentalismo ele reforça estigmas como patriarcado, como misoginia, como machismo? Como que o fundamentalismo não te faz conseguir pensar fora da caixa? Afinal de contas, o óbvio que Deus é espírito, portanto não tem gênero, não deveria ser um problema para nós, quando nós estamos dizendo que pode ser Pai Nosso, pode ser Mãe Nossa, e está tudo certo. O importante é saber que Ele está conosco, que Ele é nossa família, que nós somos dele família, que Ele cuida de nós, que o pão a cada dia Ele nos dará. Quer dizer, essas compreensões, elas são veementemente atacadas, porque ao dizer que o Pai Nosso se instaura no lugar do patriarcado, você está denunciando o patriarcado, denunciando o machismo, que ainda opera com protagonismo no nosso espaço, e você está literalmente, né, diminuindo o espaço do homem, e isso aí é um grande problema dentro das religiões cristãs que são machistas e tem o centro ali desse espaço, o mundo masculino, né? Então nós vamos pensar sobre isso na próxima semana, quando nós estamos fazendo uma maratona, né, durante a semana inteira, sobre como desconstruir o fundamentalismo. E nós vamos pensar isso a partir da lógica de 5 passos, como desconstruir o fundamentalismo. Vai ser aqui, lives no YouTube, do dia 17 ao dia 22, para a gente repensar essas coisas e para a gente entender que, poxa vida, dá para pensar de um jeito diferente. Tamo junto, aquele abraço, falou, valeu, uma reflexão simples, curta, mas revolucionária.